Há momentos em que o mundo parece feito para testar o nosso limite. Pessoas que provocam, falas que inflamam, gestos que cutucam o orgulho. Você tenta manter a calma, mas sente o corpo reagindo, o calor subindo pelo peito, o coração acelerando, a vontade de responder, de se defender, de provar algo. E é exatamente aí que o drama começa, quando você entrega sua paz ao primeiro impulso. Marco Aurélio dizia: a melhor resposta ao insulto é o silêncio tranquilo. Há mais força em quem permanece sereno do que em quem grita tentando ter razão. Vivemos cercados de pessoas que se alimentam do conflito. Quanto mais você reage, mais combustível oferece ao caos. O mundo moderno se tornou uma arena de egos feridos, onde cada palavra vira uma espada. E quem tenta lutar em todas as batalhas descobre cedo demais que o preço é a própria serenidade. O estoico entende algo essencial. Nem todo ataque merece resposta. Nem toda provocação precisa ser combatida. A mente sábia não se contamina pela emoção alheia, porque aprendeu que reagir é se colocar no mesmo nível do descontrole. Epicteto ensinava: não é o que te acontece que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre isso. A frase parece simples, mas carrega uma libertação profunda. O drama dos outros só entra em você se encontrar uma porta aberta. A raiva só te domina se você a alimentar com pensamentos. A indignação só cresce quando você decide acreditar que precisa vencê-la. O controle começa quando você percebe que tudo o que vem de fora só tem poder se você permitir. Ser estoico é ser como o oceano. Os ventos da raiva batem na superfície, as ondas se levantam, o barulho é intenso. Mas nas profundezas, o mar continua calmo, silencioso, imperturbável. Nada alcança o fundo. E é ali, nesse fundo sereno, que mora a força de quem aprendeu a não reagir. Porque o poder não está em dominar o outro, mas em dominar o próprio interior. Há quem confunda silêncio com fraqueza. Mas o silêncio do sábio é escolha, não ausência. É a decisão consciente de não entregar o comando das emoções ao barulho externo. Enquanto os outros se afogam na espuma da raiva, o estoico observa o movimento das ondas e mantém o curso. Essa é a verdadeira imunidade emocional. Não é escapar do drama, é não permitir que ele entre. Hoje, você vai descobrir as 5 lições estoicas para calar a raiva sem dizer uma palavra. Lições que ensinam a respirar no meio da tempestade, a manter a mente firme quando o mundo tenta te arrastar para o ruído, porque o verdadeiro poder não está em reagir, mas em permanecer inteiro. Se você quer aprender a atravessar o drama dos outros sem se perder em raiva, inscreva-se agora e caminhe comigo até o fim. Porque a verdadeira força é a que permanece em silêncio. Domine o primeiro impulso. O silêncio é o escudo do sábio. A raiva sempre chega primeiro, antes da razão, antes da palavra, antes mesmo da consciência do que está acontecendo, ela já está lá, pronta para tomar o controle. É uma força súbita, como uma onda que tenta te arrastar antes que percebas o perigo. Mas é exatamente nesse primeiro instante que o poder estoico começa, no intervalo entre o estímulo e a resposta. Marco Aurélio escreveu: dominar o temperamento é mais nobre que vencer porque quem vence um inimigo externo apenas muda o mundo à sua volta, mas quem vence o próprio impulso transforma o mundo dentro de si. O primeiro impulso é sempre o mais perigoso. É ele que cria o drama, que acende o conflito, que destrói pontes em segundos. Mas também é ele que pode ser domado. E quando é domado, o respeito nasce. O silêncio se torna um escudo invisível. A pausa, um ato de força. O estoico não reage no calor do momento porque aprendeu que o tempo é o filtro da sabedoria. Ele sabe que, se der um passo atrás, o fogo perde oxigênio. A mente sábia entende que o silêncio não é fraqueza, é estratégia, é a respiração que interrompe a escalada da fúria, o espaço que devolve o poder à razão. Quando você adia a resposta, mesmo por alguns segundos, cria um território de liberdade. Nesse espaço, você decide o tom, o ritmo e até o destino da conversa. O silêncio não é ausência de ação, é a ação mais elevada. Quem segura a língua, segura o destino da conversa. Observe o drama como um teatro, não como uma guerra.
Há pessoas que vivem do drama como atores que nunca saem do palco. Transformam pequenas contrariedades em grandes tragédias e tentam arrastar todos para a cena. O estoico, porém, assiste ao espetáculo sem participar. Sêneca dizia: os que se irritam com as tolices alheias tornam-se tolos também. E é isso que o drama faz, e puxa para o papel que o outro quer que você interprete. Quando você reage, entra na peça. Quando observa, sai do roteiro. O segredo é enxergar o conflito como uma encenação, um teatro que só continua se houver plateia. Aquele que te provoca espera uma resposta para validar o próprio caos. Mas se você recusa o convite, o drama perde sentido. Nenhum ator pode sustentar a cena sem público. O olhar estoico é o olhar de quem compreende o espetáculo da ignorância sem ser dominado por ele. Há poder em perceber que a raiva do outro não é sobre você, é sobre ele. É o reflexo de sua própria desordem, o espelho de uma mente sem controle. E quando você entende isso, a provocação deixa de te atingir. O drama morre quando o público se levanta e vai embora. O silêncio desarma o agressor. O insulto precisa de reação para sobreviver. Ele é como uma faísca que busca o combustível do teu ego para se transformar em incêndio. Epicteto ensinava: quem te insulta, se não encontra resposta, se insulta sozinho. O silêncio é a forma mais elegante de superioridade, porque desmonta o agressor sem esforço, sem confronto, sem palavra alguma. Quem te ataca espera o retorno, espera o tom de voz alterado, o olhar defensivo, o gesto impaciente, mas quando encontra calma, perde o rumo. O silêncio desconcerta porque revela algo que o outro não tem: domínio. O corpo firme, o olhar sereno, a ausência de justificativas, tudo isso desarma, e o que parecia provocação se torna vazio. Há um tipo de força que o mundo não sabe medir, é a força de quem não reage. Quando você não responde, o outro se perde nas próprias palavras. A ausência de resposta o obriga a se ouvir. E quando ele se ouve, percebe o próprio ridículo. O silêncio do sábio é a confusão do insensato. O silêncio é o fim da guerra antes mesmo que comece. É a prova de que a serenidade é mais poderosa que qualquer ataque. E o que muitos chamam de covardia, o estoico chama de liberdade, porque ninguém pode te ferir quando você não dá permissão. Use a raiva como espelho, não como arma. A raiva é um espelho fiel. Ela revela as partes de nós que ainda não estão curadas. Marco Aurélio dizia: o que te irrita, te domina. Cada vez que algo te tira do eixo, há ali uma lição escondida. A raiva mostra onde ainda há ego, onde ainda há apego, onde ainda há medo. E enquanto você não olha para isso com sinceridade, o mundo continuará te enviando as mesmas provocações como se dissesse: aprenda agora o que você insiste em ignorar. O estoico não reprime a raiva. Ele a observa, não luta contra ela, a compreende. Quando sente o calor subindo, ele reconhece: aqui está algo que ainda preciso dominar. Esse reconhecimento transforma o fogo em luz. Em vez de queimar, ele ilumina. A raiva deixa de ser arma e se torna professora. Depois do conflito, o sábio reflete. Não para se culpar, mas para se entender. Pergunta-se: por que isso me afetou tanto? O que ainda está vulnerável em mim? Essa investigação é o que liberta. Porque enquanto a raiva for inimiga, ela te vencerá. Mas quando se torna espelho, te ensina a vencer a si mesmo. A raiva é um mapa. Segui-lo com lucidez é encontrar os pontos onde ainda há ego. E cada vez que você escolhe o autodomínio em vez da reação, a raiva perde força. O que antes era um incêndio vira apenas uma brisa quente que passa. A raiva é um professor disfarçado. Ou você aprende ou repete a lição. Pratique a compaixão racional. O outro é prisioneiro de si mesmo. Cleanto de Assos via o homem colérico como alguém ferido pela própria ignorância. E talvez não haja definição mais justa. Aquele que te agride, grita ou tenta te humilhar é na verdade prisioneiro da própria mente, age movido por feridas antigas, por dores que não entende, por crenças que o acorrentam. O sábio reconhece isso e por isso não odeia. Ele entende. E compreender é libertar-se da necessidade de reagir. A compaixão racional não é condescendência, é clareza.
É ver que o outro não é o inimigo, mas um reflexo do que ainda não compreendeu sobre si. Quando você percebe isso, algo muda. A raiva dá lugar à compreensão. A indignação se dissolve em calma. O estoico olha para o agressor e enxerga um homem perdido no próprio labirinto. E por saber disso, escolhe não entrar. O silêncio, nesse ponto, deixa de ser defesa e se torna perdão. Não um perdão verbalizado, mas o perdão silencioso de quem não carrega o fardo da ofensa. Porque odiar é permanecer preso ao mesmo cárcere emocional do outro. A compaixão liberta porque corta esse elo. Responder internamente com compreensão não é fraqueza, é inteligência emocional. É entender que a paz vale mais que a vitória. É saber que quem não controla a si mesmo sofre o suficiente. Não precisa que você o puna. Compaixão é liberdade, porque quem entende não se contamina. A próxima parte amarra essas 5 virtudes em uma verdade simples. O silêncio é a vingança mais elegante dos sábios. Se até aqui algo te ajudou a enxergar que o controle está dentro, escreva calma nos comentários. Assim eu saberei que você está aprendendo a vencer o drama sem ruído. O drama morre onde não há plateia. Essa é a verdade que os sábios aprenderam há séculos e que continua válida em qualquer tempo, porque o drama precisa de reação para sobreviver. Precisa de palavras, precisa de justificativas, precisa de alguém que alimente o fogo com explicações e defesas. O estoico não oferece nada disso. Ele apenas se levanta e vai embora, sem ruído, sem rancor, sem a necessidade de vencer. Sua ausência é o fim do espetáculo. Marco Aurélio escreveu: "A calma é a força do homem que compreendeu o mundo." Compreender o mundo é perceber que cada pessoa vive o reflexo do próprio caos interno, e que tentar corrigir a raiva do outro com mais raiva é como tentar apagar um incêndio com fogo. A verdadeira força está na calma. O sábio observa, compreende e segue, não porque é indiferente, mas porque entende que a serenidade é o único poder que o outro não pode roubar. Musônio Rufo ensinava que a verdadeira coragem é manter a mente serena enquanto os outros perdem a deles. Essa é a coragem que o estoico pratica. Não levantar a voz, não ceder ao impulso, não se transformar em reflexo do descontrole alheio. O silêncio nesse ponto deixa de ser ausência e se torna declaração. Ele diz o que 1000 palavras não poderiam dizer: "Eu não estou no mesmo campo que você." O silêncio é a vingança dos sábios, porque ele desmonta o ego de quem queria guerra e encontra apenas tranquilidade. O homem que domina a própria raiva não precisa provar nada. Ele não precisa ter a última palavra, nem vencer a discussão, nem convencer ninguém, porque já venceu a si mesmo. E essa vitória, silenciosa e invisível, é a mais completa de todas. Quem permanece calmo em meio ao caos, torna-se muralha, torna-se oceano, torna-se presença. A raiva tenta tocar, mas recua. O insulto tenta ferir, mas se dissolve. Nada penetra a mente que se conhece. A serenidade é a resposta que desarma o mundo. Quando tudo à volta grita, o silêncio se torna autoridade. Quando todos buscam vencer, o silêncio se transforma em poder. O sábio compreende que o respeito verdadeiro nasce da calma e que quem se mantém em paz, mesmo diante do desrespeito, conquista algo que nenhuma vitória verbal pode oferecer: liberdade interior. Ser imune ao drama não é ser frio, é ser inteiro. É sentir a emoção sem ser dominado por ela. É compreender a raiva e deixá-la passar, como o mar que recebe o vento e ainda assim permanece mar. O silêncio não é vazio, é plenitude. É o som da mente que encontrou seu próprio eixo. Quantas discussões você poderia ter vencido se tivesse escolhido o silêncio? Quantos conflitos teriam morrido antes de começar se a calma tivesse falado primeiro? Se este vídeo te trouxe clareza, inscreva-se e conte nos comentários qual dessas 5 lições mais te ajudou a calar a raiva sem perder a paz. Que a sua força seja serena e o seu silêncio impenetrável.